Voltei! Oi gente, oi seus malas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar as minhas experiências de trabalho aqui em Limerick. Vou contar tudo, então já deixa seu like, compartilha se você quer contar para todo mundo como foi a minha experiência pessoal aqui em Limerick trabalhando. Então vamos lá! A gente se mudou pra Limerick, eu e o Lincoln, nós nos mudamos pra cá em novembro de 2015. E eu, como já falava inglês e eu não vim pra estudar, não vim pra fazer intercâmbio, eu já podia começar a trabalhar imediatamente. Eu dei uma semana pra adaptar, né, pra conhecer um pouco a cidade, pra gente se adaptar um pouco ao clima e tudo. E depois eu comecei a procurar emprego. Procurava pelos sites habituais, o Jobs.ie, o Indeed, esses sites, e também pelo Facebook. Sempre procurava, e ia também sempre de porta em porta, em alguns cafés, restaurantes, procurar emprego. Como a minha mãe trabalhou por 8 anos no McDonald's, que você provavelmente já sabe se você assistiu o vídeo que saiu sobre a minha mãe e o fato dela viajar muito, vai estar aqui nos cards ou em algum lugar ou na descrição. Então se você não assistiu, vai lá pra você saber a experiência da minha mãe viajando pela Europa. A minha mãe trabalhou 8 anos no McDonald's, a minha irmã trabalhou acho que uns 5, 6 anos, então como elas trabalharam muito tempo no McDonald's, eu sabia que era um ambiente estressante, que era muito cansativo, não era um emprego que eu queria procurar, que eu queria fazer aqui em Limerick, então era a minha última opção. Então eu apliquei, fiquei uma semana aplicando para todos as vagas possíveis e imagináveis na internet, e sempre que eu via um papelzinho escrito que precisava, assim, nos cafés, fazia panfletagem, né, dos meus currículos em restaurantes, mas nunca conseguia nada, nunca recebia nenhuma ligação, alguma coisa no meu currículo não tava boa o suficiente para me contratarem. Então, depois de uma semana procurando, assim, muito, eu decidi aplicar para o McDonald's, porque talvez a gente vai fazer um vídeo sobre como foi a nossa vinda pra cá. A gente veio com pouco dinheiro, então eu meio que precisava arrumar um emprego imediatamente. Então, eu apliquei pra trabalhar, pra fazer a entrevista no McDonald's. Eu lembro que eu apliquei no computador da Griffith College, eu nem estudava lá, mas o Lincoln estudava, então eu fui lá e fiz a minha aplicação no site. E isso foi uma quarta-feira. Eles me ligaram na quinta-feira, me chamando pra fazer a entrevista na sexta. E nessa época a gente trabalhava a gente morava na Thomond Village, que é uma vila, né, de estudantes, então ela fica no Cahir Darwin. E eu apliquei para um trabalho no Jetland, que é um centro comercial, tem um shoppingzinho, tem boliche, essas coisas, e tem um McDonald's, que fica mais ou menos uns 20 minutos, meia hora de distância. Eu apliquei para trabalhar no McDonald's do Jetland. Eles me chamaram e na sexta-feira eu fui lá, o Lincoln foi comigo, eu fiz a entrevista. Gente, eu não entendi nada, não entendia praticamente nada do que a pessoa me perguntava. O nome dela é Sinead, não vou esquecer nunca. Ela é muito simpática, muito gente boa, mas eu não entendi absolutamente nada que ela falava. Nada, zero, bolinha. Mas eu fiz a entrevista, eu entendia um pouco, mas assim, muito pouco. Eu acho que o fato de eu ter falado que eu conhecia pessoas que trabalhavam no McDonald's, que trabalharam muito tempo, e eu sabia, né, como que era mais ou menos a rotina, eu acho que isso foi o que me ajudou a conseguir a vaga. Nesse mesmo dia, na sexta-feira, fiz a entrevista, eu tava super nervosa, por eu não ter entendido nada, eu achei que eu não ia conseguir. No caminho pra casa, a gente tava, sei lá, uns 300 metros de distância do McDonald's, meu telefone tocou e era a moça me falando que gostou do meu perfil e que era pra eu começar na segunda-feira seguinte. Então, tipo, foi maravilhoso, porque em 15 dias de que eu estava aqui na Irlanda, eu consegui um emprego. Isso foi maravilhoso. Beleza, que não era o que eu queria, mas com certeza ia ser uma experiência muito legal. E foi.
Eu trabalhei no McDonald's por 1 ano e 1 mês e foi maravilhoso. Gente, eu gostei demais. Eu às vezes até sinto falta, porque era um ambiente movimentado, então sempre tinha gente, sempre a equipe era muito grande e eu era a única brasileira. Esse tempo todo que eu trabalhei lá, eu era a única brasileira. Tinha paquistanês, indiano, tinha muitos irlandeses, tinha uma espanhola que antes de eu sair ela saiu e 2 chineses. Mas de resto, né, a gente só conseguia se comunicar em inglês, então isso foi muito bom pro meu inglês. Eu, como falei na live, se vocês não viram, toda sexta-feira a gente faz uma live. Na live eu já comentei que eu já falava inglês de antes, mas o inglês que eu estudei, o inglês que eu ensinei na Wizard é o inglês americano. Então, é diferente, né? O sotaque é diferente, muitas palavras são diferentes, mas eu acho que o que é mais perceptível é o sotaque mesmo. E também o fato de você estuda inglês, você ensina inglês, você sabe falar, você é fluente, mas muitas vezes você não é proficiente. Então, ser proficiente é você conseguir comunicar sobre qualquer assunto. Então, eu nunca tinha trabalhado numa cozinha e eu nunca tinha estado tão inserida no inglês quanto nesse momento. Então, eu tinha muitas palavras que eu não conhecia. Eu não sabia o que era beverage. Beverage é tipo bebidas, tipo drinks. Eu sei, tipo, é meio óbvio, mas não é uma palavra que a gente aprende quando a gente estuda inglês. Sei lá, é bobo, né? Eu aprendi isso lá no McDonald's. E foi muito legal, porque como eu não tinha outra opção a não ser falar inglês com a minha equipe, eu tive que me virar. E eram muitos irlandeses. E eu conseguia comunicar. Quando eu falava diretamente com eles, eu conseguia falar, eu conseguia entender. Mas quando era um grupo de irlandeses e gente, eu tinha muita dificuldade de entender o que eles falavam. Quando eles falam entre eles, alguma coisa é diferente que é, tipo, impossível de entender. Mas enfim, foi legal. E eu trabalhei, esse tempo todo que eu trabalhei no McDonald's, eu só trabalhava no caixa. Então, eu sempre me deparava com pessoas muito diferentes, com sotaques muito diferentes, idiomas diferentes, tipo, espanhóis falando inglês, franceses falando inglês. Então, e sempre tem, tipo... vocês vão perceber mais quando vocês se mudarem pra cá. Você fala com uma pessoa, um adolescente, é diferente de você falar com um senhor, uma senhora mais velha, porque as palavras são muito diferentes e muitas vezes o sotaque é extremamente diferente. E dependendo de onde eles vêm, o sotaque é mais difícil ainda. Então eu, às vezes, tinha uma certa dificuldade, mas isso foi ótimo pro meu ouvido e pra minha fala também, aprender a falar junto com eles, né, tipo, me virando. Mas ao mesmo tempo, o McDonald's foi fácil, porque Big Mac é Big Mac em qualquer lugar. Então, isso aí foi um up pra mim. Coca-Cola é Coca-Cola em qualquer lugar. Então, isso foi bem legal. Trabalhei lá de novembro de 2015 a dezembro de 2016. Antes mesmo de eu sair do McDonald's, em setembro a gente foi viajar pro Brasil. Em outubro, eu conheci o Cauê da Enjoy. E foi muito engraçado. No dia anterior, a gente tinha feito uma festa com a galera do trabalho, o Lincoln também tinha ido, e todo mundo ficou muito bêbado. E no dia seguinte, eu ia trabalhar às 6 da manhã, eu tinha que estar lá às 6 da manhã pra abrir o restaurante. E quando a gente abre o restaurante, nós somos em 3, 2 funcionários e uma gerente. E nesse dia, uma das meninas que estava na festa não foi trabalhar, então era só eu e minha gerente. Nós estávamos super ressacadas às 6 da manhã pra abrir o restaurante. Não tinha nada feito e a gente tava super apertado, que era só a gente, muita coisa pra fazer. O meu celular caiu dentro do vaso nesse dia. Enfim, foi um dia super conturbado. Pelo menos eu saí às 2 da tarde. Eu tava na rua da minha casa subindo, eu encontrei com o Cauê da Enjoy. Gente, foi muito engraçado, porque eu vi ele, no que eu vi ele eu falei, Cauê! E aí ele passou atrás de uma van que tava estacionada e eu passei do lado de cá. E aí eu não vi mais ele. E aí eu corri pro outro lado e falei, Cauê, tudo bem? Cara, eu te conheço do YouTube e tal. O Lincoln, quando a gente tava pra vir, ele assistia muito mais os vídeos de intercâmbio aqui na Irlanda do que eu. Então eu assistia pelo Lincoln, né? Então o Lincoln sempre me mostrava os vídeos do Cauê, as experiências, e era muito legal, então eu conhecia ele. E ele tava cheio de câmera e tal, então foi fácil de identificar. Aí o Cauê falou, porque a gente bateu papo rapidinho, e ele falou, poxa, a gente vai fazer uma live mais tarde com algumas pessoas que
que estavam recente aqui em Limerick, e ele convidou a gente pra fazer a live. Nesse momento eu corri no restaurante, o Lincoln trabalhava no Cobblestones. Corri lá no Cobblestones, falei, Lincoln, você não acredita quem que eu encontrei com o Cauê, cara, nossa, ele é muito legal. E ele chamou a gente pra fazer uma live. Essa live eu acho que ainda está disponível no canal da Enjoy, e muita gente reconhece a gente da live, isso é muito legal. Fizemos a live e depois a gente foi sair, nós fomos no Smith's, bebemos uma breja e tal, e aí, conversando entre muitas coisas, eu comentei que eu trabalhava no McDonald's, mas é muito corrido, é estressante. Eu perguntei ao Cauê, me contrata, cara. Me contrata, eu faço qualquer coisa. Na semana seguinte, ele entrou em contato comigo que eles estavam precisando de uma assessora de intercâmbio em Limerick. E foi em mais ou menos outubro de 2016 que eu comecei a trabalhar com a Enjoy Intercâmbio. Na Enjoy, eu trabalhava de casa. Eu trabalhava, então, de outubro a dezembro eu trabalhava na Enjoy e no McDonald's, mas depois de dezembro eu comecei a trabalhar só na Enjoy. Então eu trabalhei mais ou menos um ano, eu fiquei trabalhando de casa mesmo. Na parte da manhã eu fazia os contatos com os alunos que estavam ainda no Brasil, tirava as dúvidas, conversava pelo WhatsApp, e fazia um pré-embarque, conversava com os alunos para tirar as dúvidas sobre a viagem, como que seria a vinda. Depois eu recebia os alunos aqui em Limerick, levava até a acomodação, a gente fazia um walking tour aqui na cidade, mostrando os pontos principais, as lojas, os restaurantes, os mercados, e dava sempre orientava o aluno sobre como seria aqui em Limerick. E foi bem legal, cara, nossa, eu amava, porque na parte da manhã, enquanto os alunos que já estavam aqui em Limerick estavam na aula, eu tava conversando com os alunos lá no Brasil. E depois que os alunos saíam da aula, geralmente eu ia visitar a casa, eu ia no banco, ia na imigração com eles. Então era sempre esse contato com gente nova, e eu amo de paixão ver na cara das pessoas a surpresa e a felicidade que eles têm de estar aqui, porque para muitas pessoas é um sonho, né? Então é uma coisa que muitas pessoas lutaram muito pra estar aqui, tiveram que juntar muito dinheiro, é difícil, então é uma coisa muito esperada. Então eu gosto muito de ver na cara das pessoas a felicidade de estarem aqui. Tanto que quando vem alguém pra cá, amigos, familiares, eu pego dias de férias se for necessário pra poder mostrar pênis e mostrar aquelas blusinhas de 2 euros e ver a cara da pessoa tipo, mano, não acredito. É muito legal isso. Então eu gostei muito de trabalhar pra Enjoy, mas depois de um tempo eu acho que se você não se organizar, trabalhar de casa é muito complicado às vezes. E eu acho que chegou um momento pra mim que eu tive que sair da Enjoy e procurar um trabalho fixo, com horas, fora de casa, porque eu tava, sei lá, ficando biruta já. Então foi quando eu comecei a trabalhar numa loja no shopping que se chama Skechers. Eu não sei se todo mundo sabe isso, mas aqui na Irlanda o shopping fecha às 6. É horário comercial, tipo, de 9 às 6 o shopping funcionava. Então eu trabalhava de 9 às 6. Na verdade, quintas e sextas fica aberto até às 9. Alguns. Então, nesses dias eu trabalhava até mais tarde, mas cara, trabalhar no shopping aqui é muito de boa. Eu trabalhei no shopping do Brasil e tinha dia que a gente ficava até 11 horas da noite na loja. Então eu comecei a trabalhar nessa loja, que é uma loja de sapatos, que se chama Skechers, e eu trabalhei lá como vendedora. E eu era a única brasileira lá também. Todo mundo era irlandês. Eu era a única brasileira. E foi muito legal também, porque a gente aprende muito sobre a cultura deles. Mesmo assim, às vezes a gente ficava batendo papo sobre como que era o Natal deles, como que eles faziam na Páscoa, essas coisas assim festivas que muitas vezes o costume é muito diferente do nosso. E cada um fazia uma coisa diferente. Tinha o gerente, ele participa do time de canoagem de Limerick, isso é muito legal. Tem uma menina que ela tá na faculdade, ela quer ser professora do primário, então ela tem uma matéria de música, então ela é pianista. Ela decidiu, ela já tocava piano e acho que eles têm que aprender uma coisa de música pra ser professor primário, né? E aí uma das matérias dela é piano, isso é muito louco. E uma das meninas, ela ainda tava na escola, então ela sempre vinha com o uniforme da escola. Gente, se vocês não viram ainda o uniforme da escola, vocês vão ficar abismados com o uniforme da escola, que é engraçado. Não vou dar spoiler, talvez um dia a gente faça um vídeo sobre isso. Então, todo mundo era muito diferente, então isso era bem legal. E eu gostava muito de trabalhar lá também. Só que lá era um pouco mais era muito cansativo, porque a loja tava sempre muito cheia e o estoque ficava no segundo andar, então era muito cansativo. Eu chegava em casa morta. Só que
eu ainda trabalhei na loja um tempo enquanto eu trabalhava na Enjoy. Então, eu trabalhei na Enjoy de outubro de 2016 até novembro de 2017. E eu comecei a trabalhar na Skechers em setembro de 2017 e saí em abril de 2018. Então eu ainda tava trabalhando nos dois ao mesmo tempo. Foi bom porque a loja era só meio horário, então eu só trabalhava 20 horas semanais, então eu tinha tempo pra fazer os dois. Só que depois de um tempo já não tava sendo suficiente, porque eu acabei saindo da Enjoy e as 20 horas semanais não tava sendo suficiente pra nos manter. Então foi quando eu comecei, nessa época, o Lincoln começou a trabalhar na VGL e comentou comigo que tinha vaga, que sempre tinha vaga. Eu falei, vou procurar saber, né? Então foi em abril, mais ou menos, eu apliquei para trabalhar na VGL, que é onde eu trabalho hoje. Eu entrei na VGL em abril, em 31 de abril. 1º de maio, sei lá, de 2018, e eu comecei lá como Customer Facing, né, que é atendimento ao cliente, pelo telefone e por e-mail. Eu fiquei nessa posição por 2 meses, e logo eu fui passada para a equipe de chargeback, que seria estorno no cartão, sabe? Tipo, você faz uma compra, ou sei lá, você vê uma compra no seu extrato do cartão de crédito, não foi você que fez essa compra, você entra em contato com o banco para eles retirarem essa cobrança e o banco entra em contato com a empresa. Então eu faço essa parte. Eu sou o contato da empresa com o banco. Então eu não atendo mais ligações hoje. Eu ainda tô na equipe do chargeback, já tem mais de 1 ano. O que eu faço eu faço cartas de defesa, né, faço cartas para o banco, da empresa para o banco. Então é bem legal porque é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Mais uma vez, é um vocabulário que eu não tô acostumada a trabalhar, porque é bem mais formal. Então isso também me ensinou bastante. Muitas vezes você começa lá de baixo, né? Então eu comecei lá no McDonald's recebendo um salário mínimo e fui evoluindo. Então você vê que comecei no McDonald's recebendo um salário mínimo, tive a oportunidade de trabalhar de casa, que eu gostei muito. Eu acho que eu agora conseguiria me organizar um pouco melhor para trabalhar um pouco melhor de casa e dividir um pouco melhor o meu tempo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no shopping, também era um pouco mais do que o salário mínimo, era um pouco menos, era menos horas, mas ainda assim era bem legal porque o meu inglês sempre foi evoluindo. E agora eu trabalho no escritório, então eu trabalho sentada, é confortável, é legal. A maioria das vezes, né, gente, porque é trabalho, né, então, sei lá. Às vezes é bem estressante também. Recebo um pouco mais do que o salário mínimo, então isso também é bem legal. Então, e o meu inglês, mais uma vez, sempre evoluindo. Eu cheguei aqui, quando eu vim, eu achei que eu ia ficar muito insegura em relação ao meu inglês. O Lincoln é assim, aqui eu vim super insegura, achando que eu não ia dar conta. Mesmo falando já inglês de antes, eu achava que eu não ia conseguir, que eu ia ficar muito nervosa, que eu ia, sei lá. E o Lincoln sempre foi muito seguro, então eu acho que eu não... sei lá, foi muito bom pra mim. Eu cheguei achando que eu não ia dar conta, eu vi que eu dava conta de me comunicar. Quando eu comecei a trabalhar no McDonald's, foi difícil? Foi, eu acho que a minha maior dificuldade foi me adaptar ao sotaque deles. Depois tive a oportunidade de trabalhar de casa, aí meu inglês deu deu uma regredida, porque eu praticamente só falava português, porque eu falava português com os alunos, com a empresa, falava português em casa, então eu raramente falava inglês, então deu ali um step back, né? Deu uma andada pra trás. Depois tive a oportunidade, mais uma vez, de trabalhar só com irlandês, o que foi maravilhoso, foi muito bom pro meu inglês, num ambiente diferente, um ambiente super descontraído, então foi bem legal. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar num escritório top, não que o escritório seja top, mas que, tipo, trabalhar no escritório é legal, porque você não tem correria, não tem tanto estresse, então é mais tranquilo. Tive a oportunidade de trabalhar falando com inglês um pouco mais formal, que era uma coisa que eu nunca tinha feito antes, e a gente percebe que o nosso inglês está sempre evoluindo. Então mesmo você que já fala inglês, que já é fluente em inglês, cara, se você tem vontade de fazer um intercâmbio, faz, porque é muito aprendizado. Sem contar o quanto que você amadurece? Quanto você cresce enquanto pessoa mesmo, sabe? Tipo, eu super recomendo fazer intercâmbio, super recomendo viajar o quanto você conseguir, que é muito interessante. Hoje em dia, lá no escritório, eu trabalho com o Lincoln. Então, se você tem curiosidade de saber sobre os trabalhos do Lincoln, clica aí no link na descrição ou no cardzinho que a gente vai se falando, tá? Um beijo e até a próxima!